Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola do Tecladista de Igreja. Aqui nesse programa, eu te ensino a tocar na igreja de ouvido e nunca mais depender de cifra para poder tocar. Meu nome é Márcio Oliveira e o tema do episódio de hoje é o jeito mais fácil para tocar de ouvido na igreja. Você que é tecladista de igreja, que tem aquele desejo de tocar os louvores de ouvido, quer se libertar da cifra, você sabia que existe um caminho simples e fácil para você tocar os louvores de ouvido? Na realidade, não é tocar os louvores de ouvido, é tocar uma infinidade de louvores de ouvido. Quando eu falo uma infinidade de louvores de ouvido, não é assim, você vai tirar o louvor de ouvido seguindo o contrabaixo, que na minha opinião é uma das melhores formas que existe. Garimpando, você consegue encontrar tipo um acorde por vez, encontra o primeiro acorde, encontra o segundo, encontra o terceiro acorde. Seguindo o baixo da música, você consegue tirar um acorde somente por vez. Tá lá e vai tirando, vai tirando e vai tirando e dá pra tocar perfeitamente assim. Só que essa forma que eu vou te mostrar, você vai conseguir tocar o louvor quase por completo. Com esse caminho simples que eu vou te ensinar, você consegue tipo tirar louvores de ouvido como, por exemplo, esse aqui, ó. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, clame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te... e você vai entoar o hino da vitória. Viu só? Toquei o hino da vitória da Cassiane totalmente dessa forma, usando essa regra que eu vou te passar hoje. Dá pra você tocar o hino da Cassiane, esse aqui, o hino da vitória, mas dá pra você tocar tipo o Kleber Lucas também, assim, ó. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor. Dá pra tocar essa música, o nome dessa música, não sei como é que é o nome dessa música, mas dá pra você tocar tipo louvores como, se você é um pouquinho mais velho assim como eu, você consegue tocar louvores tipo palavras, com gemidos e palavras, no tom agora certo, com gemidos e palavras não podem explicar, ele leva ao Pai as minhas. Você lembra desse louvor? Ainda que... Você consegue tocar esse louvor palavras também usando esse caminho, esse jeito mais fácil. Cara, e uma infinidade de outros louvores, tipo sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Você consegue tocar esse louvor e muitos outros, gente, que eu não vou. Dá pra você tocar Jó da Midian Lima aqui, ó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Ou você vai tocar no mesmo tom aqui, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande. Viu? Dá pra você tocar também quão grande é meu Deus. Esse caminho que vai fazer você tocar diversos louvores de ouvido, gente, esse caminho que vai fazer você tocar essa infinidade de louvores, ele se chama de campo harmônico descendente. O que é isso, campo harmônico descendente? Como é que funciona esse campo harmônico descendente? Como o próprio nome já diz, você vai tocar esses acordes do campo harmônico de trás pra frente. Tipo, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como... Vocês viram que o tom desse louvor aqui é dó e eu toquei assim, ó. O meu baixo fez isso, ó. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu toquei esse louvor
totalmente descendo. Por isso que eu chamo ele de campo harmônico descendente, porque você vai descendo. Tá vendo? Na tonalidade de Dó eu fiz o Dó, depois eu fiz uma inversão, depois o Lá menor. Eu simplesmente fui sempre descendo aqui, ó. Sempre caindo até finalizar o campo harmônico. Você toca o louvor no sentido contrário da escala, por exemplo. A escala é subindo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui dessa forma não, você vai tocar o contrário, você vai descendo a escala, juntamente com a escala vai descendo uma progressão de acordes. É muito importante que o tecladista de igreja que quer tocar de ouvido, ele entenda que o campo harmônico descendente não é simplesmente você pegar ali os acordes do campo harmônico e você sair descendo. Por exemplo, em Dó aqui, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Isso aqui é o campo harmônico de Dó. Dó, descendo, né? Dó, Si meio diminuto, Lá menor, Sol com sétima, né? Sol dominante, Fá com sétima maior, Mi menor com sétima, Ré menor com sétima. Não é isso, gente. Para você fazer o campo harmônico descendente, alguns acordes do campo harmônico, alguns desses acordes aqui, eles vão sair e vão dar lugar às inversões de acordes, que vão acabar complementando a harmonia. Qualquer tom que você for encontrar um louvor que tem essa progressão descendente, a progressão se repete aqui, ó. Em Lá, por exemplo, aqui, ó, vai ser isso, a mesma coisa, ó. Se eu fosse tocar, por exemplo, esse louvor aqui, o som da Mi, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéolo. Vocês viram, gente? É a mesma progressão, é a mesma sequência de acordes. Quando eu falo uma progressão, quer dizer que é a mesma sequência. Os mesmos acordes vão se repetindo, só vai mudando o tom. Quando você ouve uma sequência de acordes igual essa, ela é muito marcante e você reconhece facilmente. Vai tirar um louvor de ouvido que tem essa progressão. Se você conhece, se você tem essa progressão na ponta dos dedos, já tocou bastante, já sabe como ela funciona, você muitas vezes não precisa nem colocar a mão no teclado ali para você poder descobrir como que ela é. Você tem que descobrir, igual no meu caso, às vezes eu encontro um louvor que tem essa progressão, eu tenho que chegar lá e descobrir o tom. Eu só tenho que encontrar o tom. Porque eu não tenho um ouvido absoluto, então qual que é a ideia? Eu tenho que descobrir o tom, mas eu sei que o louvor vai andar simplesmente usando isso aqui, ó. Simplesmente vai descendo a progressão. Todo tecladista de igreja, ele precisa saber o campo harmônico descendente. Eu sei que você pode estar aí, Márcio, mas eu tenho dificuldade de tirar os louvores de ouvido, e eu também já passei por essas dificuldades. Eu também sofria para tirar os louvores de ouvido quando eu estava começando. Às vezes você tá aí pensando, Márcio, para você é fácil, você já toca há muitos anos. Não, eu tô te explicando uma forma aqui que você, até mesmo eu, quando eu era novo, quando eu tava aprendendo a tocar, tipo assim, quando eu aprendi essa progressão, isso mudou o jogo pra mim. E eu tenho certeza que vai mudar o jogo pra você, se você simplesmente aprender essa parada. Essa progressão foi um dos pontos mais importantes. Foi o tipo assim, foi o que virou a chave na minha cabeça pra poder entender como é que os louvores eram tocados de ouvido. Essa progressão mudou o jogo pra mim. Por quê? Hoje em dia, com a ascensão do worship, pode ser que você não encontre muito essa progressão sendo tocada em worship. Porque o worship é um louvor que ele tem uma quantidade menor de acordes, tem uma harmonia um pouco mais simples e tal. E eu não tô aqui para criticar o worship, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Mas o worship é um louvor que ele tem uma quantidade menores de acordes. Se você tá acostumado a sempre tocar worship, mas quando você vai tirar um louvor que tem uma harmonia um pouquinho mais complexa, que tem um campo harmônico descendente acontecendo, você já vai sofrer para você tirar. Então, eu te recomendo fortemente que você não fique preso a tocar louvor somente worship. Você tem que tocar outros tipos de louvores. Você precisa aprender a tirar de ouvido outros tipos de louvores. Se você já consegue tirar o worship de ouvido, maravilha. 1, 2, 3, 4, 5 acordes ali, tá maravilha. 4 acordes, 3 acordes, beleza. Mas
você precisa aprender um pouquinho mais, né? Você precisa, tipo, ter esse conhecimento um pouquinho maior, porque você vai pegar louvores que tem essa progressão. E se você não souber a progressão, você não toca. Sabe quando e como a progressão descendente mudou a minha forma de tirar os louvores de ouvido? Virou a chavinha, na realidade, na minha cabeça. Abriu uma porta para que eu conseguisse tirar os louvores de ouvido. Foi mais ou menos há uns 15 anos atrás. Eu estava começando a tirar alguns louvores de ouvido. E essa progressão descendente era uma progressão que acontecia muito nos louvores. Você via, tipo, Shirley Cavalhais, você via Rose Nascimento, você via todo mundo, assim, do cenário da música cristã, assim, da música gospel na época. Todo mundo usava isso aqui, Aline Barros. Cara, você via todo mundo usando essa progressão nos louvores. E não somente dentro da igreja, você via pessoas na música secular também usavam essa progressão. Foi um movimento marcante que aconteceu dentro da música, no cenário da música mundial. Então, acontecia dentro da igreja, acontecia na música secular, na música secular, tipo naquela música do Guarda-Costas. Na música do Guarda-Costas tinha isso aí. Daquele tema daquele filme lá, que até representa a história de Moisés lá, o príncipe do Egito. Aqui no Brasil ele teve uma versão que foi... Soraya Moraes gravou aqui, ó. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Que é aquela música assim, né? Another miracles when you believe. Para pa 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 para pa. A Mariah Carey gravou essa música aqui, tipo, acho que foi a Mariah Carey e a Whitney Houston, tipo assim, e usando essa progressão. Então, essa progressão descendente era uma coisa que, tipo assim, muitos compositores usavam isso aqui. Ó, vou dar um exemplo também da Rose Nascimento. Rose Nascimento era uma cantora que, na época, assim, os louvores dela tinha muito essa progressão descendente, que é tipo assim, ó, deixa eu achar aqui. Seguirei, eu levarei a minha cruz, se nos caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Vocês viram? Todo mundo usava. Então foi um movimento, essa parada de progressão descendente era algo que era muito usado, tipo, há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, tipo assim, toda a música, todo mundo, tanto música secular quanto música cristã, todo mundo usava. E isso virou a chave na minha cabeça. Quando eu comecei a ouvir, assim, essa música tem isso, a outra música tem isso, a outra música tem isso, a outra... Você fala assim, cara, então esse negócio é uma coisa que todo mundo tá fazendo. Gente, isso virou a chave na minha cabeça. Eu comecei a tirar muitos louvores de ouvido. E não somente eu. Quando eu aprendi, comecei a ensinar para os meus alunos. Muitos alunos meus, que também pode ser que que tinham essa dificuldade que você hoje também tem de tirar louvores de ouvido, cara, eu ensinei... E quando eles aprenderam esse tipo de progressão, quando eles entenderam o campo harmônico descendente, cara, eles também desenvolveram, eles saíram dessa estagnação, desse travamento. Cara, quando ele ouve, tipo assim, um novo universo se abre na cabeça do cara. Ele fala assim, pô, meu, cara, dá pra tocar esse hino com isso, dá pra tocar aquele outro hino com isso. Imagina você sair de um ponto que você não sabe nada, não consigo tirar nenhum louvor de ouvido, e daqui a pouco você aprender uma progressão que ela, tipo assim, te dá um salto na sua performance. Eu tava aqui no zero e daqui, ó, eu já consigo entender uma progressão que você consegue tocar diversos louvores. Era isso que acontecia com os meus alunos. Alunos que tinham essa mesma dificuldade que você hoje tem de de conseguir tocar os louvores de ouvido. Só que tem tecladista que quer tocar na igreja, ele pensa assim, eu preciso mesmo aprender essa progressão, Márcio? Cara, precisar mesmo você não precisa. Só que eu tenho uma coisa que eu quero te dizer. Quando você encarar um louvor desse tipo, você vai ficar escravo da cifra. Você vai acabar ficando escravo da cifra. Por quê? Porque, tipo assim, se você não tem essa progressão na ponta dos dedos, você não vai conseguir tocar de ouvido. É a mesma coisa que chega um irmão lá na sua igreja lá e você fala, não, eu já tiro alguns louvores de ouvido, já toco, maravilha, beleza. Você toca hinos de ouvido mais simples, um worship, uma coisa assim.
Meu, se chegar a irmã da sua igreja lá que for cantar, é como um farol que brilha à noite, como... Você que está acostumado com poucos acordes, 3 acordes, 4 acordes do worship ali, você vai fazer o quê? Você vai ficar de braço cruzado, a irmã tá lá cantando, ou então não vamos dizer que ela não vai cantar, ela não te chamou para cantar, para poder tocar enquanto ela canta. Ela simplesmente começou a cantar na igreja e por uma eventualidade o playback lá parou. Sei lá, o playback travou e a irmã tá lá cantando, como um farol que brilha à noite. Ela tava no playback e o playback parou. E aí você que tá lá, tecladista com o teclado ligado, a irmã começa a cantar e o playback trava, você fica lá assim, ó. E agora, meu Deus, siga aquele carro igual o Pica-Pau lá, né? Siga aquele carro, siga aquela motoca, siga aquele chinesinho e agora que eu faço, meu Deus, que acordes são. Você que tá acostumado também de tocar, tirar de ouvido um louvor com 3 acordes, com 4 acordes, a irmã vai cantar e você tá lá, ó, de braço cruzado. Você se torna escravo da cifra. Se você não sabe a progressão de acordes descendente, você fica, o campo harmônico descendente, você acaba se tornando escravo da cifra, por conta de algo tão simples. Se você aprender essa progressão que é simples, você perde a oportunidade de começar a tocar louvores de ouvido, louvores um pouquinho mais complexos, sem sofrer. Porque você não sofre, gente, realmente você não sofre. Quando a progressão está dentro do teu ouvido, você não sofre para tocar os louvores. Você não sofre, porque você vai ouvindo e o ouvido reconhece automaticamente, instantaneamente. Fica muito mais fácil tocar de ouvido na igreja. Aí o tecladista de igreja que sonha em tocar de ouvido, ele assiste essa aula e ele entende, Márcio, é importante aprender o campo harmônico descendente aqui, ó, para eu poder tirar os louvores de ouvido, porque muitos louvores têm isso. Já entendi, eu vou aprender. Se isso vai me facilitar tirar os louvores de ouvido, eu vou aprender. Não tem jeito, eu vou ter que aprender. Só que, às vezes ele tenta aprender, só que tenta aprender do jeito errado. Às vezes ele quer aprender o campo harmônico, só que ele está fazendo do jeito errado. Como que é o jeito errado? Ele quer aprender o campo harmônico e ele aprende assim, ó. Tá, entendi. Eu tenho que fazer o campo harmônico ao inverso, né? Ao contrário. Então eu vou fazer aqui em Dó, por exemplo. Dó. Depois um Si meio diminuto, que é o campo harmônico de Dó, né? Subindo o campo harmônico maior de Dó seria Dó. Ré menor com sétima. Mi menor com sétima. Fá com sétima maior. Sol dominante. Lá menor com sétima. Si meio diminuto. E termina finalizando aqui, ó, no Dó novamente. Isso é o campo harmônico subindo. Aí ele fala, não, vou aprender o campo harmônico descendo, descendente. Aí o tecladista vai lá e faz assim, ó. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Você viu que eu toquei a progressão, o campo harmônico simplesmente descendo de trás para frente. E o que tem de errado é que eu simplesmente estou fazendo os acordes do campo harmônico aqui, ó, de Dó, de trás para frente. Não estou fazendo nenhuma modificação. E o campo harmônico descendente, ele faz o uso, ele precisa ser complementado com as inversões de acordes. O jeito errado é você simplesmente descer os acordes do campo harmônico. Você tem que fazer as inversões de acordes. Isso porque as inversões de acordes, elas vêm trazer uma proximidade harmônica, uma beleza, um complemento para que aquela harmonia fique mais bonita, para que ela se encaixe melhor na voz. Assim, ó, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Não é simplesmente pegar os acordes do campo harmônico e sair descendo aqui, ó. Não vai dar certo, não vai ficar correto, a harmonia vai ficar difícil, porque todo campo harmônico descendente, toda a progressão descendente, você vai ter que colocar as inversões para poder fazer esse complemento. Você não vai encontrar, cara. Eu não lembro de eu ter encontrado um louvor que tenha isso aqui, ó, que simplesmente seja fazendo isso aqui, ó, descendo aqui, ó, os acordes do campo harmônico. Não vai encontrar. Num campo harmônico descendente, alguns acordes vão sair. Quais são os acordes que vão sair? É o acorde de 7º grau, o acorde de 5º grau e o acorde de 3º grau. Esses 3 acordes do campo harmônico, eles saem e dão lugar a inversões de acordes. Eu vou dar um exemplo em Dó maior para você ver como fica bem mais fácil. No campo harmônico de Dó, o 1º grau seria Dó. O 7º grau seria um Si meio diminuto, mas eu não vou usar o Si meio diminuto. Lembra que o 7º grau sai? O 7º grau sai e dá lugar a uma inversão de acordes chamada de 5º grau
com o baixo no sétimo. Márcio, o que é isso, quinto grau com o baixo no sétimo? Cara, qual que é o quinto grau do campo harmônico de Dó? 1, 2, 3, 4, 5. É um Sol. Então, o quinto grau é um Sol com o baixo no sétimo. Qual o sétimo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si. Então, o quinto grau é um Sol com o baixo no sétimo, que é um Si. Então, vai ser chamado de acorde de Sol com baixo em Si. É um Sol, só que com o baixo no Si. Legal? Esse é o sétimo grau. Próximo. Sexto grau. Continua usando o mesmo acorde do campo harmônico, tá vendo? Usa o sexto grau nativo do campo harmônico. Próximo acorde que vai aparecer vai ser uma inversão de acorde no quinto grau. Lembra que no quinto grau modifica? Qual vai ser a inversão? Vai ser o primeiro grau com o baixo no quinto. Qual é o tom que a gente está tocando? Dó. Qual é o primeiro grau? Dó. E qual que é o quinto? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro é Dó, então vai ser um Dó com o baixo no 5, que é um Sol. Dó com baixo em Sol. Legal? Vamos para o acorde de quarto grau. O acorde de quarto grau continua sendo o acorde original do campo harmônico. Nesse caso aqui, em Dó, vai ser um Fá. É o acorde original, o acorde verdadeiro aqui do campo harmônico, sem modificação, tá vendo? Sem troca. Vamos agora para o acorde de terceiro grau. O terceiro grau, você lembra que ele também modifica? Ele sai o terceiro grau original do campo harmônico e dá lugar a uma outra inversão de acordes. Qual que é essa inversão de acordes? É chamada de primeiro grau com o baixo no terceiro. Primeiro com o baixo no terceiro. Pensando em Dó, qual que é o primeiro grau? Dó. Então, e qual que é o terceiro? 1, 2, 3. O terceiro grau é Mi. Então vai ser um acorde de Dó com o baixo em Mi. Legal, gente? Tá entendendo? Adiante. Vamos para o acorde de segundo grau. É o acorde original do campo harmônico, não modifica. Então vai ser um Ré menor com sétima. Depois ele vai fazer um acorde dominante, que no caso aqui vai ser um Sol. O dominante do campo harmônico de Dó é um Sol com sétima, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você viu que aqui o dominante, ele volta, ele aparece, o dominante que é o acorde de quinto grau. Quando a progressão está descendo, o quinto grau sai, o quinto grau dominante sai e dá lugar a um primeiro grau com o baixo no quinto, não é isso? Só que quando a gente está finalizando a progressão, o quinto grau, ele volta novamente na sua formação original. Então voltou aqui, ó, o Sol com sétima. E por último, eu finalizo no acorde de primeiro grau novamente, cantando aqui para você poder ouvir, ó. Como um farol que brilha à noite, inversão. Acorde original no sexto grau. Inversão no quinto grau, acorde original no quarto grau, inversão no terceiro grau, que vai ser o primeiro com baixo no terceiro, segundo grau, quinto grau volta para a progressão, que é o dominante, e finaliza no primeiro novamente. É isso, gente. Você tem que aprender o campo harmônico descendente do jeito certo, entendendo que o sétimo grau, na realidade, o quinto grau e o terceiro grau vão sair e vão dar lugar a 3 inversões de acordes. A primeira inversão vai ser o quinto grau com o baixo no sétimo. A segunda inversão vai ser o primeiro grau com o baixo no quinto. E a terceira e última inversão vai ser o primeiro grau com o baixo no terceiro. Aí você pode estar pensando, pô, Márcio, entendi, legal, mas isso aí fez uma confusão na minha cabeça. Primeiro, quinto com baixo no sétimo, sexto grau, primeiro com baixo no quinto, quarto grau. Nunca vi ninguém falar sobre isso. Isso você precisa aprender pensando em graus e não aprender pensando em acordes. O jeito certo para você tocar de ouvido na igreja, aprender o campo harmônico, tanto o campo harmônico descendente quanto o campo harmônico da maneira mais formal aqui, ó, subindo, é aprender pensando em graus e não aprender pensando no nome de acorde. Quando você aprende pensando no nome de acorde, você fica travado, você fica bloqueado naquele campo harmônico. E na igreja a gente não toca só em um campo harmônico, nós tocamos em todos os campos harmônicos, nos 12. Então, por isso é importante que você aprenda o campo harmônico pensando no nome dos graus, na nomenclatura dos graus, e não no nome original do acorde na tonalidade. Agora, uma dica para o tecladista que toca na igreja e quer aprender a tirar os louvores de ouvido. Uma dica para ele aprender o campo harmônico de forma descendente, que é uma forma que vai ajudar ele a tirar diversos louvores de ouvido. Primeiro, você vai focar em dos dois acordes principais. O acorde de primeiro grau e o acorde de quarto grau. Você vai fazer a tríade do Dó, vai diminuir meio tom no polegar e um tom no indicador, tá vendo? Diminui meio tom no polegar
e diminuo um tom aqui, ó, que vai parar no indicador. Se ligou? Vou voltar lá, ó. Ó, tríade, diminui meio tom no polegar e um tom o indicador. Aqui eu tenho o segundo acorde. O terceiro acorde, como é que vai ser? Eu vou voltar novamente para formação do acorde de Dó original. E o quarto acorde, como é que vai ser? Eu faço novamente o acorde de Dó original. Então o movimento vai ser esse, ó. Tríade maior, desce meio tom no polegar e um tom no indicador. Depois, no terceiro acorde, eu vou voltar novamente para o Dó. E no quarto acorde, eu vou fazer novamente o Dó. É só isso. Agora vamos fazer esse mesmo movimento em Fá. Eu faço a tríade do Fá maior, desço meio tom no polegar e um tom no indicador. E aí eu volto novamente para o Fá, toco uma vez, toco duas vezes o mesmo Fá. Então o movimento vai ser esse, ó. A tríade fechada de Dó, né? Dó, Mi, Sol. E aí eu vou fazer a abertura. Como é que é a abertura? Desço meio tom no polegar e um tom no indicador. Aí eu fecho de novo o acorde. Aí eu toco esse acorde fechado mais uma vez. Então são 4 acordes, ó. Fechado, aberto, fechado, fechado. Mudo para o acorde de quarto grau. Fechado, aberto, fechado, fechado. É só isso, gente. A mão direita só vai fazer isso, ó. Fechado, aberto, fechado, fechado. Vou para o acorde de quarto grau. Fechado, aberto, fechado, fechado. Agora, o complemento está na mão esquerda. Enquanto a minha mão direita vai fazendo esse movimento de 4 acordes, a minha mão esquerda vai fazer o baixo descendo. Lembra que o campo harmônico é descendente? Então o baixo vai ficar descendo. Para cada acorde que eu faço com a minha mão direita, eu vou fazer uma nota, descer uma nota com a minha mão esquerda aqui, ó. Como é que vai ser? Ó, com a mão esquerda vai ser Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Sol, Dó. Como que vai ser? Primeiro grau, pensando em graus, né? Primeiro grau, sétimo grau, sexto grau, quinto grau, quarto grau, terceiro grau, segundo, quinto e primeiro novamente. Vai ser isso. Note que a minha mão esquerda vai cair as notas e a mão direita vai fazer os acordes aberto e fechado. Acorde fechado, acorde aberto, acorde fechado, acorde fechado em Dó. Mudei a mão esquerda para Fá. Acorde fechado, acorde aberto, acorde fechado, acorde fechado e finaliza no Dó novamente. Viu como é simples? Acorde fechado, acorde aberto, acorde fechado, acorde fechado. Trocou para o acorde de quarto grau, que no caso em Dó é Fá. Acorde fechado, acorde aberto, acorde fechado novamente e acorde fechado novamente. E aí eu finalizo no Dó. O ciclo se repete. Vamos fazer em um outro tom para você poder assimilar perfeitamente? Vamos pensar em Sol. Em Sol, o primeiro grau vai ser um Sol e o quarto grau vai ser um Dó. E aí na mão direita eu vou fazer aquele processo lá, né? Acorde fechado, aí o acorde aberto, desce meio tom no polegar e um tom no indicador. Aí fecha novamente. Aí toca ele novamente. Aí eu vou mudar para o quarto grau, que no caso em Sol vai ser Dó. Então eu vou fazer Dó e aí eu abro novamente. Lembra que eu aprendi em Dó, na tonalidade de Dó? Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Fechado, aberto, fechado, fechado. Então em Sol vai ser isso aqui, ó. Jó, como pode ainda? Abriu, adorar, fechou. Se não tem motivos, continua fechado. Mudou para o quarto grau, que é o Dó. Canta, fechado. Abandona esse Deus aberto. Fechado de novo. Fechado de novo. Mas não adoro pelo que ele faz. Viu só, gente? Ou então, quão grande é meu Deus? Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Mudou de ver. Quão grande é o meu Deus. O segredo, gente, tá tudo em você fazer isso aqui com a mão direita. Ó. Acorde fechado, acorde aberto, fechado, fechado. Mudou para o quarto grau, fechado, aberto, fechado, fechado. É só isso, gente. O segredo todo para você aprender o campo harmônico descendente é você usar essa pequena regra do acorde de fechado, aberto, fechado, fechado, do primeiro e do quarto grau. E é somente isso que você precisa fazer. A mão esquerda vai caindo, né? 7, primeiro, 7,
primeiro, sétimo, sexto, a mão esquerda vai caindo, né? Primeiro, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, quinto novamente e finaliza no primeiro. É somente isso. E a mão direita, fechado, aberto, fechado, 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 aberto, fechado, fechado. E pronto, é somente isso, gente. Galera, estuda essa parada, bota essa parada dessa progressão descendente, desse campo harmônico descendente em prática. Senta, você viu como é simples aprender? Pode ser que você imaginasse que isso aqui era um bicho de 7 cabeças, que seria muito complicado. Mas dessa forma você já consegue sair tocando uma série de louvores. Só precisa aprender e colocar em prática, desse jeito tão simples que eu ensinei pra você aqui, ó. Coloca essa parada em prática que eu quero ver você tocando os louvores na sua igreja de ouvido e se libertando de uma vez por todas das cifras. É isso aí, um abraço, ore por mim e até a próxima. Tchau.